Olá, saudações literárias. Eu sou Marcos Vinícius Gasques e hoje quero conversar com você sobre livro-reportagem, particularmente esta obra do jornalista Caco Barcelos, Rota 66, A Polícia que Mata. Bom, o Caco Barcelos ele é muito conhecido hoje por seu trabalho à frente do Profissão Repórter, programa da TV Globo, mas ele já teve a sua atenção chamada para a questão da segurança pública desde a pré-adolescência, desde a infância no Rio Grande do Sul, onde ele morava, ao presenciar alguns excessos da polícia na ocasião. E, bom, já vindo para São Paulo, no começo da sua carreira como repórter, ele teve a atenção chamada por um padrão que se repetia no noticiário policial. Ele acompanhava o extinto jornal Notícias Populares, era um título do Grupo Folha, e tinha até aquele, popularmente o pessoal dizia, as pessoas diziam que era o jornal que se torcesse saía sangue. Por quê? Porque ele tinha muito um foco de cobrir violência, criminalidade e as atividades da polícia. E Caco Barcelos notou um padrão quando havia um confronto com um suspeito, com uma pessoa que poderia ser um criminoso. Essa pessoa acabava morrendo. Como? A polícia abordava, a pessoa invariavelmente reagia a tiros, acabava sendo baleada e conduzida a um hospital onde era declarada morta. Bom, isso chamou a atenção do Barcelos, até porque alguns nomes de policiais se repetiam com uma certa frequência. E o que ele fez? Ele passou a colecionar esses recortes de notícias populares e, num segundo momento, ele criou o que ele batizou de banco de dados. Quando nem se falava em jornalismo de dados, que é moda hoje se falar em jornalismo de dados a partir de informações que são coletadas, se extrai uma notícia, se inicia uma apuração. Ele fez isso 40 anos atrás. De que maneira? Juntando esses recortes de notícias populares, definindo que havia esse padrão de comportamento dos suspeitos e dos policiais e o desfecho quase que invariável da morte no hospital, e passou a cruzar isso com informações da Polícia Civil, onde são registrados os chamados BOs, os boletins de ocorrência. Num segundo momento, o Barcelos também passou a pesquisar dentro do Instituto Médico Legal, que é para onde são encaminhados os corpos das vítimas, em casos de confrontos de violência. Enfim, ele cruzou essas três fontes, notou esse padrão e aprofundou uma investigação que durou 7 anos. Foi um trabalho exaustivo, a revelia de muitas autoridades, embora esses documentos sejam públicos, sejam de acesso público, algumas autoridades não queriam permitir que o Barcelos tivesse acesso à leitura desses documentos. Ele teve que lidar com essa má vontade, ele teve que lidar com salas empoeiradas, insalubres, arquivos totalmente desorganizados e alguns até manchados de sangue das vítimas, no caso do Instituto Médico Legal. Ou seja, foi um trabalho que durou 7 anos, ao longo dos quais ele analisou 22 anos de atividade da Polícia Militar. Lembrando que nesse mesmo livro ele conta qual foi a origem da Polícia Militar no estado de São Paulo. Em abril de 1970, houve a fusão da então Força Pública do Estado com a Polícia Civil, formando a Polícia Militar. E dentro da Polícia Militar formou-se um batalhão de elite, um grupo de elite, que vem a ser a Rota, que são policiais mais bem armados, que têm um policiamento mais ostensivo. Tanto que isso está dentro do nome Rota, né? Uma ronda ostensiva. A partir dessa informação, ele cria esse banco de dados
E na análise de quase 4.000 casos que ele olhou detidamente, cruzando informações, ele chega à conclusão de que pelo menos 2/3 das vítimas, das pessoas que morreram nesses confrontos, nada tinham a dever com a justiça, eram inocentes, sem nenhuma passagem na polícia, boa parte deles trabalhadores com carteira assinada, cujo grande pecado era o fato de serem pessoas muito simples, moradores da periferia, em quase todos os casos, de pele parda ou negra, e sempre o desfecho era contado daquela maneira. Eles haviam resistido a uma abordagem, a uma ordem de prisão, e trocado tiros, e apareciam armas que eram colocadas na mão dessas pessoas, muitas das quais sequer tinham condições de disparar um tiro. Eram armas travadas ou obsoletas, e ele descreve vários casos desses aqui no Rota 66. Bom, além dos números frios, né, e do relato superficial, que é o que mais se lia na ocasião, na mídia, até pelo fato de que toda a imprensa estava sob censura severa da ditadura militar nos anos 70, 80, o que o Barcelos faz? Ele dá uma cara, ele dá um contexto para boa parte dos relatos, e alguns se destacam. Por exemplo, o fã de programas radiofônicos policiais que exaltavam a ação da polícia. Esse fã era, além de fã do radialista, era um grande admirador da Rota, e foi uma vítima da Rota. Um trabalhador com carteira assinada, enfim, são um dos casos bizarros. Eu até gosto do gênero de horror, mas aqui o horror é real, os monstros existem, e isso acaba impressionando a sucessão de relatos, a maneira como as coisas acontecem. Por exemplo, com o filho de um sargento da própria Polícia Militar, que criou seus filhos com rigor, com disciplina, e viu seu filho ser vítima da Rota após uma perseguição de automóvel. E ele fica inconformado com a maneira como as coisas se passaram e como o inquérito depois é conduzido, coisa que também chama muito atenção nessa obra, e o Caco Barcelos pontua vários casos. Outro caso que chama atenção é o Fernando Ramos da Silva. Ele ficou muito conhecido na década de 80 como o Pichote. Por quê? Porque era um jovem de origem humilde, que foi selecionado pelo cineasta Hector Babenco para estrelar o filme Pichote, a Lei do Mais Fraco. E o que acontece? Ele acaba repetindo, a realidade acaba repetindo a ficção, e Pichote também é uma das vítimas descritas em Rota 66. Um dos casos mais flagrantes, que mais chamaram atenção na mídia, apesar do regime de censura, foi o de um grupo de jovens de classe média alta. Isso foge totalmente ao padrão dos outros episódios descritos no livro, e por isso chamou muito atenção, que foi flagrado furtando o toca-fitas do Puma de um dos amigos do grupo, aquelas coisas de juventude rebelde, e eles se envolvem numa perseguição cinematográfica. Embora o Barcelos nem estivesse no país, ele recria, a partir de depoimentos, toda a sucessão de manobras e escapadas na última hora. Os rapazes estavam num Fusca e fecha-se um cerco envolvendo várias viaturas da Rota, até o tiroteio final em uma das ruas dos Jardins, que é um bairro nobre na cidade de São Paulo, onde os rapazes acabaram morrendo sob tiros de metralhadora.
Isso causou uma repercussão muito grande e acaba dando título à obra de Caco Barcelos, que é um livro extraordinário, é um trabalho jornalístico de primeira e é uma leitura que eu recomendo muito, especialmente nesse momento em que a questão da segurança pública e o papel da polícia está em discussão no Brasil, porque as pessoas estão amedrontadas com a questão da criminalidade e esse assunto volta aí como um tema muito presente no dia a dia de todas as pessoas. Rota 66, uma leitura que eu recomendo, vale a pena e até a próxima.